Olá, estamos novamente aqui com previsão do tempo com Peter Scheuer. Nós tivemos, Peter, nesses últimos 15 dias, vamos dizer de metade de dezembro até mais ou menos agora metade de janeiro, muitos eventos climáticos, muita bagunça no clima. Eu queria que antes da gente falar do que a gente vem para frente, você desse para nós, digamos, uma ideia efetiva do da onde vem, da onde converge esse tipo de momento que a gente está vivendo agora. Então, Luiz Henrique, essa condição de tempestades, essa condição de chuvas irregulares, se deve principalmente pelo fato de ter a transição de massas de ar aquecidas e úmidas, e o calor associado à alta umidade são os fatores preponderantes para que nós tenhamos a formação de temporais. Esses temporais eles são muito mal distribuídos e irregulares. Então, enquanto em 3, 4, 5 cidades você tem uma bomba d'água com chuva, trovoada, granizo, ventania, numa área próxima, a vizinha adjacente não passa de uma ameaça ou do aumento das nuvens. São as pancadas típicas de verão. O principal mecanismo dessas pancadas, dessas trovoadas, dessas tempestades, que muitas vezes vêm com alguma severidade, até 4, 5 cidades aí, pelo menos de 1 ou 2 estados, sempre tem algum transtorno por conta aí de tornado, microexplosão, vendaval ou uma granizada, justamente porque são as tempestades de verão severas, que nós meteorologistas chamamos. Então, faz parte da época do ano, mas as tempestades mais severas que tem, assim, num ciclo anual, seriam as tempestades de inverno e as tempestades de início de primavera. Então isso provavelmente pode ter algum reflexo com laninha para você ter eventos tornádicos no verão, que não é tão comum assim, porque não tem tanto cisalhamento do vento. O clima está se preparando para alguma coisa. Isso, exatamente. Porque justamente, claro que tem áreas que ainda estão sofrendo com a estiagem. Tem áreas que ainda, como o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o que está sendo mais castigado de longe, assim. Aqui a princípio do Cone Sul, pegando Mato Grosso do Sul, pegando parte aí do Sudeste, Centro-Oeste, o Rio Grande do Sul de longe é o que mais está sendo castigado porque ele está sob a influência de uma massa de ar quente que se encontra sobre a Argentina. Então provavelmente mais para frente por lá também pode ter um feedback positivo e as chuvas voltarem a se regularizar. E digamos, dessa massa de ar, que a Argentina também é um fator preponderante para a questão da produção mundial, de soja principalmente, e também reflete muito no preço. Você acha que essa questão dessa massa de ar quente se dissolve na Argentina em quanto tempo? Ela vai marcar presença ainda durante esses próximos dias. A princípio vai seguir ativa pelo menos no decorrer aí desse mês de janeiro. Parte de fevereiro, essa massa de ar quente ela já começa a perder força, mas ainda a temperatura ela fica próxima acima da média, justamente por quê? Porque a Argentina é um país que ele é bem continentalizado, principalmente essa região do centro-norte da Argentina. Mas ainda assim afeta diretamente o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e alguns pontos do sudoeste e oeste do Paraná, justamente pela própria dinâmica dessa massa de ar quente. Então eu acredito assim que parte da Argentina vai sofrer ainda, pelo menos no mês de janeiro. Fevereiro já começa a baixar um pouco a temperatura porque a chuva ela começa a ficar um pouquinho mais regular. Também tem pelo menos umas 2 ou 3 transições de frente frias. Apesar de ser oceânicas, ela já reduz um pouco a temperatura, né? E daí depois começa a ficar dentro da normalidade, por lá. Mas o sul do Brasil como um todo, a temperatura ela fica próxima da média e o Mato Grosso do Sul também. Só o centro-leste do Paraná que pode ficar um pouquinho abaixo da média temperatura. E o que a gente pode falar restante, digamos assim, desse mês de janeiro, fevereiro, desses próximos 30 dias, o clima mais concentrado para a gente aqui, que daria para passar para o nosso produtor, para o nosso telespectador? O Rio Grande do Sul, mesmo que tenha uma chuva assim mais representativa, ainda não ajuda muito. Ele está numa situação bem crítica, principalmente essas áreas mais próximas ali do Uruguaiana, sul, sudoeste, são áreas assim que vão continuar ainda sofrendo com a estiagem, apesar de que agora, em fevereiro, vai começar a ter chuvas mais frequentes para todas as regiões, apesar de que ainda sempre mantendo essa certa irregularidade. Por exemplo, numa cidade chove 80 milímetros com uma pancada de verão, com um temporal de verão, mas uma cidade próxima vizinha 2, 3 milímetros. Isso pode acontecer. Obviamente que no mês todo a gente vai provavelmente ficar próximo da média climatológica em fevereiro, em praticamente todas as regiões,
O mês de janeiro ele vai ficar bom para chuva, menos o Rio Grande do Sul, que sofre bastante, mas o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul vai seguir com chuvas regulares, principalmente o Mato Grosso do Sul, que a incidência de tempestades por conta das baixas pressões que vem naquela região do Chaco boliviano e paraguaio, ali vai ficar ok de chuva. Tanto é que pode até prejudicar um pouco na agricultura. Agora, na questão ali do mês de fevereiro, a segunda quinzena, já começa a diminuir esse ciclo de chuva, já começa a secar. O Rio Grande do Sul já começa a secar, boa parte do estado de Santa Catarina também já começa a secar. A chuva ainda vai ter, mas é muito irregular. E provavelmente março e abril daí já é bem seco, assim não tem muita chuva prevista não. Mas eu não gostei desse março e abril meio seco. Essa mesmo é a tua ideia de clima mesmo para esse março e abril com menor incidência de chuvas? O março e abril, infelizmente, assim não está indicando muita chuva não. Provavelmente vai ficar abaixo da média, assim, na maior parte das cidades. Provavelmente o Rio Grande do Sul pode sofrer bastante. Oeste, meio oeste de Santa Catarina também sofre. O oeste do Paraná. O leste de Santa Catarina, o leste do Paraná e parte do Rio Grande do Sul, essas áreas um pouco mais a leste, mais litorâneas, pode ter até uma certa incidência da circulação de umidade proveniente do Oceano Atlântico, mas ainda assim não é tão significativo. Claro que pontualmente um que outro município até pode ficar próximo acima da média, mas a maior parte das cidades assim vai ter uma certa interferência das massas de ar que vem lá da Argentina. Então março e abril assim tende a ficar um pouco abaixo na média, provavelmente. Bom, esse foi Peter Scheuer. Nós voltamos daqui no próximo mês e espero, Peter, que você mude essa previsão para a gente, porque é muito importante esse clima de março e de abril para a nossa cultura, principalmente a cultura do soja. Então esperamos você no próximo programa.